Bom, para começar o nosso mergulho nas fontes de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo, tipo para o ano de 2001. Ah, um ano bem interessante para os esportes, né? Com certeza. E é aí que a gente olha para o New York Yankees. Naquela época, eles gastaram mais de 100 milhões de dólares só para montar o elenco deles. Uma quantia absurda para a época. Nossa, totalmente. E do outro lado do país, você tinha o Oakland Athletics, com um orçamento de, olha só, meros 39 milhões. Tipo, praticamente um terço do valor, né? Exato, um terço. E a matemática básica, sabe, aquela que a gente aprende a aceitar como lei universal nos esportes e até nos negócios, diz que isso é um massacre anunciado. Dinheiro compra talento, talento ganha campeonato e, bom, fim de papo. É o que todo mundo esperaria. Pois é, mas, e no entanto, naquele ano, o Oakland Athletics conseguiu exatamente o mesmo número de vitórias na temporada regular que os milionários dos Yankees. E essa é aquela anomalia que, assim, quebra a espinha dorsal de como o mercado costumava operar. Porque, sejamos justos, não foi sorte. Não, de jeito nenhum. Não foi um milagre esportivo. Foi um desmantelamento metódico, totalmente frio e calculado, de tudo que a gente considerava a tal da sabedoria convencional. Exatamente. E é por isso que, na nossa análise de hoje, a gente não vai falar só de beisebol. Até porque o assunto vai muito além do campo, né? Com certeza. A genialidade do Billy Beane e aquela filosofia do Moneyball lá no Oakland Athletics começaram como uma rebelião nos bastidores de um estádio, mas hoje são um manual de sobrevivência definitivo para qualquer setor. É um guia prático de estratégia pura. Isso. Então, a nossa missão hoje é explorar a anatomia da tomada de decisão estratégica. Como uma organização, seja um time com orçamento espremido ou uma startup tentando desbancar um monopólio gigante, consegue criar uma vantagem competitiva real, assim, do zero. Perfeito. E para entender esse salto, a gente precisa primeiro ancorar o que realmente significa essa tal de tomada de decisão estratégica. Aham, e como as nossas fontes definem isso? Então, o campo de análise de negócios esportivos, que é liderado por pesquisadores como Harrison e Buchstein, nos dá uma lente muito pragmática. Trata-se da capacidade de pegar uma montanha de dados brutos e caóticos e, convertê-los em informações com valor agregado. Tá, mas não é só organizar planilhas, certo? Exato, não. O mais importante é que sejam informações acionáveis. O objetivo final não é ter um painel bonito cheio de gráficos. É tomar decisões que realmente melhorem o desempenho financeiro e, criem uma vantagem mensurável que os rivais não consigam copiar da noite para o dia. Afinal, ninguém entra no jogo para perder dinheiro. Certo. Vamos desempacotar isso, porque eu confesso que, durante muito tempo, quando eu ouvia falar em dados brutos, vinha logo à mente aquela velha metáfora meio cansada de que, dados são o novo petróleo. Ah, sim, que precisam ser refinados e tudo mais. Clássica. Clássica até demais, né? Mas pensando no caso do Oakland A's, isso me parece superficial. Eu enxergo isso mais como avaliar um carro de corrida. Como assim? É que antigamente, os olheiros do beisebol compravam o carro olhando para a pintura brilhante, sabe? Ouvindo o ronco alto do motor, chutando o pneu. Ah, sim. Era instinto puro. Exato, puramente no olhômetro. Então, transformar dados em informação acionável é tipo plugar um laptop no motor do carro, ignorar completamente a pintura feia e descobrir pela telemetria que a injeção de combustível daquele carrinho é 3% mais eficiente que da Ferrari. Nossa, olha, o que é fascinante aqui é que essa analogia capta perfeitamente a essência da mudança. Porque a pintura brilhante é o que todo mundo no mercado, todo mundo está treinado para admirar. Aham, é o que chama atenção logo de cara. Pois é, mas a telemetria é invisível ao olho nu. E o primeiro passo para encontrar essa telemetria é o que a gente chama de mapear a indústria. Que é entender o terreno, né? Isso. Antes de tentar ser o cara mais inteligente da sala, uma organização precisa entender exatamente onde está o teto e o chão do seu próprio mercado. Então eles precisam olhar tanto para os melhores quanto para os piores. Exatamente. Como os gigantes operam para se manter lá no topo e, na outra ponta, inversamente, quais são as falhas crônicas, sabe? Aquelas decisões terríveis
que mantém as piores equipes presas na mediocridade. É meio que fazer o dever de casa sobre o campo de batalha antes de realmente entrar nele. É um mapeamento essencial. Mas, assim, mapear os rivais é a parte fácil da coisa, não é? O problema real, a verdadeira barreira para qualquer mudança é quando a organização precisa virar essa lupa de alta potência para si mesma. Ah, a temida auditoria interna. Exatamente. Aquele momento de olhar no espelho. E é aí que o ego entra no caminho, né? Porque uma auditoria interna honesta é um processo profundamente desconfortável. Deve doer bastante admitir os próprios erros. E como Dória, a maioria das organizações, sejam grandes franquias esportivas ou daquelas corporações multinacionais, elas relutam em olhar no espelho porque têm um medo paralisante do que vão ver refletido ali. É o medo de descobrir que o problema está na própria gestão. Perfeito. Identificar a raiz de um problema estrutural exige admitir que muitas das práticas atuais de trabalho estão, totalmente erradas. É muito mais fácil focar só nos sintomas. E colocar aquele band-aidzinho básico, né? Pois é. O problema de focar nos sintomas é que, como as nossas fontes apontam muito bem, quando uma cirurgia pesada é necessária, não adianta usar 1 milhão de curativos. E quando as fundações de um prédio estão rachando, dar uma mão de tinta nova nas paredes não vai impedir o desabamento. Com certeza. Mas, vamos colocar o pé no freio aqui, porque na teoria isso soa super inspirador, né? Mas na prática a realidade bate forte. Bate muito forte. E se a equipe faz essa auditoria super dolorosa, olha no espelho e, descobre que o problema raiz é insolúvel? Insuperável, falta de dinheiro. Isso. Nossa fundação tá rachada e a gente não tem 100 milhões de dólares como os Yankees para comprar cimento novo. É muito fácil mandar alguém olhar no espelho quando se tem em caixa recursos infinitos. Como é que uma organização não entra em pânico ou desespero ao aceitar uma limitação que é meio definitiva? Olha, essa é uma excelente provocação. E a resposta é que a verdadeira auditoria interna, a que funciona, não é sobre ficar lamentando o que falta. É sobre isolar implacavelmente aquilo que se pode controlar. Focar só no que está na própria mão. Isso. O Billy Beane, por exemplo, ele sabia que era pobre para os padrões do beisebol. Ele não perdeu, 1 segundo do dia dele tentando competir num leilão financeiro, porque esse era um jogo que já estava desenhado para ele perder. Ele ia ser massacrado. Totalmente. A virada de chave mental é trocar aquela pergunta de sempre, como conseguimos mais dinheiro, por perguntas melhores. Que tipo de perguntas? Se não podemos gastar mais, será que podemos pensar melhor? Onde que está a ineficiência intelectual dos nossos rivais que são ricos? Ou seja, se eu não posso superar a carteira do meu concorrente de jeito nenhum, eu tenho a obrigação de superar o cérebro dele. Precisamente. Isso se desdobra em todas as frentes imagináveis. Se a gente não pode comprar as estrelas já prontas e caras, podemos tratar os nossos jogadores de uma forma que eles realmente queiram jogar para nós. Criar um ambiente diferenciado. Exato. Podemos construir uma cultura organizacional tão única e incrível que funcione como um ímã para atrair e reter talentos. O desespero, como você mencionou, ele só acontece quando a gente tenta usar as réguas dos outros para medir o nosso próprio sucesso. Nossa, isso é muito forte. E ao focar estritamente no próprio ecossistema, a falta de recursos acaba se transformando no maior filtro de eficiência que existe. Cada centavo ali precisa ter um propósito muito matemático. Só que mudar toda essa cultura esbarra num inimigo que, sinceramente, é o mais perigoso de todos. E o mais bizarro é que esse inimigo não é o fracasso. Não, de jeito nenhum. É o sucesso passado. Aquela armadilha perigosa do tipo, mas nós sempre fizemos assim. E tem um caso prático nisso tudo que as fontes trazem que me deixou de queixo caído. O caso de St. Louis, né? Exatamente. A história do Walt Jocketty, que era o gerente-geral dos St. Louis Cardinals. O currículo desse cara, gente, não é apenas bom, é estratosférico. Um gigante do esporte. Total. Ele passou 18 anos liderando a equipe. Levou 7 títulos da Divisão Central. É muita coisa. 2 vezes campeão da Liga Nacional, 3 vezes eleito executivo do ano
E o grande prêmio de todos, né? Ele venceu a World Series em 2006. Ele era praticamente o rei de St. Louis. E pela lógica corporativa tradicional, né, um executivo com um histórico desses, ele ganhou uma estátua na frente do prédio e um contrato vitalício. Afinal, ninguém questiona o método da pessoa que traz os troféus para casa. Pois é. E, no entanto, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Aham. Apenas uma temporada depois de vencer o campeonato máximo mundial, ele foi demitido. Rua, fim da linha. Como é possível, sabe, demitir a lenda que acabou de te dar um título mundial? Será que o conselho de administração enlouqueceu? Não, muito pelo contrário, o Conselho de Administração acordou. E essa demissão, olha, é talvez o maior estudo de caso sobre a velocidade brutal dessa evolução competitiva. O ônibus ele vai continuar andando, né? Ou você acompanha o ritmo da indústria, ou você fica para trás. E ele não quis acompanhar. Nem um pouco. O Jockett foi o arquiteto de um sucesso monumental. Sim, mas usando um modelo antigo. O grande problema é que enquanto ele comemorava os títulos, o resto da liga inteira começou a adotar as táticas analíticas do Billy Beane. O jogo todo mudou em volta dele. Mudou da noite para o dia. E a diretoria dos Cardinals percebeu que a maré estava virando fortemente em direção aos dados avançados e algoritmos de probabilidade. Mas o Jockett, bom, ele simplesmente se recusou a adaptar a filosofia dele. É a velha história de não mexer em time que tá ganhando. Exato. Ele confiava no seu instinto, naqueles olheiros tradicionais dele. Afinal de contas, na cabeça dele, por que ele mudaria algo que lhe rendeu um anel da World Series um aninho antes? É a pura arrogância natural do campeão, né? Tipo, eu ganhei fazendo do meu jeito, então a estatística moderna de vocês que se exploda. Bem isso. Eu fico imaginando o atrito interno devia ser insuportável naquela sala de reuniões. De um lado você tem o gerente genial e teimoso apontando para o troféu, do outro um bando de analistas com planilhas dizendo, olha, o troféu é passado e o futuro exige matemática pura. O clima devia ser péssimo. E a decisão da diretoria foi totalmente cirúrgica. O ônibus da inovação não para pedir desculpas aos heróis do passado, sabe? Se o líder bate o pé e não quer acompanhar o novo ritmo da indústria, ele se torna um risco corporativo gravíssimo. Independentemente do que ele fez há 12 meses, né? Exatamente. E a maior prova de que o Conselho dos Cardinals estava absolutamente correto em, não ser refém da gratidão do passado é o que aconteceu logo depois. O que rolou com eles? Sem o gerente lendário, mas abraçando totalmente os novos dados, a equipe ainda foi aos playoffs 6 vezes nos 7 anos seguintes e, de quebra, ganhou mais uma World Series. Nossa! O que levanta um enorme sinal de alerta para todo mundo que está nos ouvindo. Porque se um gênio multicampeão como o Walsh Jockett pode ficar cego, cristalizado nos próprios hábitos, a ponto de ser demitido sem cerimônia, quem garante que qualquer outra pessoa não vá sofrer da mesma cegueira? Qualquer um está sujeito a isso. Como que uma organização vacina a sua própria cultura contra a síndrome do "nós sempre fizemos assim"? Bom, a vacina para isso é o choque de perspectivas. E para explicar isso, tem um fenômeno psicológico muito simples sobre a questão da proximidade. Sabe a analogia do colega de quarto? Aquela das chaves? Isso, a das chaves. Imagina que alguém está procurando as chaves de casa desesperadamente. Essa pessoa revira a sala inteira, olha na mesa, olha no sofá, levanta a almofada e não acha absolutamente nada. Aí entra o colega de quarto, passa o olho rápido pelo ambiente e só aponta para a mesa. Olha, as chaves estão exatamente ali, do lado da fruteira. E a pessoa passou por ali umas 5 vezes. Umas 10 vezes. Quem estava procurando olhou para a mesa repetidamente, mas estava tão perto do problema, tão imerso no próprio estresse, tão viciado naquele próprio padrão de busca de todo dia, que o cérebro, simplesmente apagou a imagem da chave. É o famoso ponto cego de quem tá com a cara colada no quadro e não consegue dar um passo para trás para ver a pintura inteira. É exatamente isso. E olha, por um século inteiro, as diretorias de beisebol operaram exatamente com a cara colada no quadro. Antigamente, o pré-requisito não escrito, para tomar decisões no alto escalão de um time, era ter sido jogador profissional ou, no mínimo, técnico. Eram os chamados lifers, a galera que vivia o esporte desde criança. Isso mesmo. Então eram salas de reunião preenchidas por homens ali de meia idade, que mastigavam tabaco,
cresceram exatamente nos mesmos vestiários e viam o jogo com as mesmíssimas lentes, os mesmos preconceitos. É a receita perfeita para a estagnação. É o ambiente perfeito para o pensamento de rebanho. Porque se todo mundo ali concorda sobre o que faz um jogador ser bom, ninguém nunca vai descobrir nada novo. E para quebrar esse rebanho, a gente precisa de um redesenho total de quem toma as decisões. E eu acho fascinante aquela analogia estrutural de montar um time de futebol americano que os autores usam para explicar isso. É muito boa essa analogia. Sim. Pensa bem, quando um treinador monta um ataque, ele seria um louco absoluto se colocasse em campo 11 quarterbacks. Que são os caras que lançam a bola. Exato. Um quarterback é totalmente inútil tentando bloquear um defensor de 150 quilos que está vindo para cima dele. Para isso, você precisa dos homens de linha fortes, os linemen, gigantes e pesados para proteger a jogada. Você também precisa dos running backs, que são mais baixos, bem compactos e explosivos para correr. E claro, precisa dos recebedores, que são altos e ágeis. Cada posição exige um perfil biológico e cognitivo completamente distinto para que a engrenagem, a máquina toda funcione. E se conectarmos isso ao cenário geral, a grande provocação é: por que a gente aplica essa lógica impecável da diversidade de habilidades para quem está ali correndo no gramado, mas quando a gente sobe para os escritórios corporativos com ar-condicionado, a gente coloca 12 pessoas com currículos totalmente idênticos ao redor da mesa? Não faz o menor sentido. Não faz. Se todo mundo na diretoria for igual, não tem nada que garanta o crescimento contínuo. O que revolucionou o esporte e o mundo corporativo por tabela foi o momento exato em que começaram a trazer para dentro das operações indivíduos de trajetórias de vida radicalmente diferentes para desafiar essas convenções. Trazendo um frescor para a sala. De repente, você tem um veterano grisalho do esporte debatendo de igual para igual com um garoto de 20 e poucos anos, recém-formado em economia em Harvard, e que, nunca segurou um taco de beisebol na vida. Nossa, esse choque cultural é incrível. O cara do vestiário raiz contra o cara da planilha de Wall Street. E é isso que quebra as velhas convenções, né? Porque o veterano entende a psicologia do atleta, as emoções, mas o economista entende a falha fria no mercado. E é dessa fricção que nasce o que nós podemos chamar do ápice de toda essa estratégia, que é conseguir enxergar o que ninguém mais vê nos mesmos dados que, no fim das contas, estão disponíveis para todo mundo. Exato. Os dados já estavam lá. E aqui a gente precisa entrar na mecânica do beisebol de um jeito que faça sentido para qualquer pessoa. Eu preciso ser a primeira a admitir que, olha, beisebol não é bem o meu esporte favorito de domingo. Acho que de muita gente não é. Pois é. Mas o núcleo do Moneyball e da estratégia do Oakland A's se baseia numa guerra entre duas métricas principais. De um lado, a gente tem a média de rebatidas, o tal do batting average, e do outro, a porcentagem de chegada em base, o on-base percentage. Como que essas duas coisas tão simples traduzem a maior quebra de paradigma dos negócios? Bom, vamos traduzir isso para a mecânica pura de gerar resultados. No beisebol, o único jeito de marcar pontos e vencer é ter jogadores pisando nas bases e completando aquele circuito do campo. Certo, sem corrida, sem vitória. Exatamente. Só que, por décadas, como é que os olheiros mediam quem era o melhor jogador? Pela tal da média de rebatidas. Isso significa avaliar quantas vezes o cara acerta a bola com toda a força do mundo e consegue correr. É aquela cena de filme, né? Totalmente cinematográfico. É visualmente espetacular. O cara bate, a bola voa, a torcida grita. Ele corre como um verdadeiro atleta de elite. Os olheiros amavam isso. Era o jogador, digamos assim, bonito de se ver. Ou seja, a média de batidas era a tal da pintura brilhante do carro que a gente comentou agora há pouco. Perfeito, era a lataria lustrada. Mas o Billy Beane, com aqueles analistas dele que pensavam fora da caixa, olhou para a matemática crua da coisa e fez uma constatação brutal. Não me importa se o cara rebate a bola como um herói grego. O que me importa, a única coisa que realmente interessa é se ele chega na base. Porque a única forma de vencer é marcando corridas e não importa como os caras chegam lá. Só o resultado interessa. Isso. E existe um outro jeito de chegar na base no beisebol, que é quando o arremessador adversário erra 4 arremessos, e aí você simplesmente caminha livremente para a primeira base. É o famoso walk. Que é zero cinematográfico. Nossa, não exige força física nenhuma, não arranca um único aplauso da torcida,
e, convenhamos, a entediante de assistir. Mas no placar final, a matemática fria diz que aquele cara passivo, que apenas ficou parado e depois caminhou até a base, tem o mesmíssimo valor prático de quem rebateu a bola feito um monstro. Caramba! E aqui tá a falha massiva do mercado que eles exploraram brilhantemente. A liga inteira pagava, fortunas pelo cara que tinha uma média de rebatidas alta, porque era o que todo mundo valorizava e achava bonito. Custava milhões. Mas, e aí tá o pulo do gato, ninguém queria pagar quase nada pelo cara cuja única habilidade era ter paciência e conseguir chegar na base caminhando de graça, a tal da porcentagem de chegada em base. Era um atributo feio, e justamente por ser feio, era extremamente barato no mercado de contratações. Resumindo, eles compraram vitórias com desconto. E o mais doido é que o Ben e a equipe dele não estavam inventando fórmulas mágicas inacessíveis num laboratório secreto, eles não tinham satélites espiões analisando jogadores. Não era um segredo de Estado. Não. O número de vezes que um jogador chegava em base caminhando estava ali, impresso no jornal de domingo na seção de esportes, para as 30 equipes da liga lerem enquanto tomavam café da manhã. A informação era totalmente pública. Pública e transparente. Mas o Oakland A's teve a audácia intelectual de agir sobre essa informação, de criar sua própria margem, enquanto as outras 29 equipes se recusavam a mudar seus preconceitos enraizados sobre o que fazia um jogador ser de fato bom. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, o que tudo isso significa para a gente amarrar o conceito fundamental? Se a gente voltar para os anos 90, o Chicago Bulls lá do basquete não precisava inventar roda nas planilhas. A vantagem competitiva deles tinha 2 metros de altura e se chamava Michael Jordan. Fim da estratégia. Era só passar a bola para ele. Exato. Os Yankees, em Nova York, tinham como vantagem uma conta bancária praticamente inesgotável. Se você tem o melhor funcionário do mundo ou o maior orçamento do mundo, parabéns, a vida é bem mais fácil. Mas para os 99% restantes do mercado corporativo e da vida, que não tem o Michael Jordan e não tem 100 milhões de dólares sobrando, o Oakland Athletics provou que a única forma de jogar o mesmo jogo que as outras equipes jogam e vencer gigantes é ir contra a sabedoria convencional. E isso exige aquela compreensão meio cruel de que se fosse fácil, ou se o caminho já estivesse validado pela grande maioria das pessoas, não seria mais uma vantagem competitiva, seria apenas um novo padrão. Faz todo sentido. A vantagem só existe exatamente naqueles lugares onde os outros não querem ir, seja por falta de visão para entender os próprios problemas internos, ou pela arrogância cega de achar que o sucesso do passado garante automaticamente o sucesso do futuro, como a gente bem viu com o Jockey. É muito impressionante como a história de um time exprimido na Califórnia há 20 e poucos anos desenha um mapa tão exato para como nós operamos qualquer projeto hoje em dia. É super relevante para quem nos escuta. Totalmente aplicável no nosso dia a dia. Não se trata apenas de beisebol. Não, de forma alguma. Quando estamos liderando um projeto ou um negócio, a gente tem que parar e se perguntar: nós estamos só distribuindo curativos em rachaduras estruturais gigantes só para não atrasar o cronograma? A gente tem a coragem de sentar na sala e dizer: olha, isso aqui que estamos fazendo há 5 anos está completamente obsoleto e precisa morrer. Uma baita auditoria dolorida. Sim, e acima de tudo, nós temos pessoas com trajetórias e cérebros suficientemente diferentes ao nosso redor para bater no nosso ombro e avisar quando a gente não está conseguindo ver as chaves que estão bem na nossa frente. É esse o tipo de mentalidade implacável que não permite zonas de conforto de jeito nenhum. Mas, sabe, ao observar como toda essa revolução que a gente discutiu hoje se desenrolou, existe uma ironia profunda que as fontes revelam e que a gente precisa colocar na mesa agora. Qual seria a ironia? Isso levanta uma questão importante baseada bem na premissa inicial dos textos. A filosofia do Moneyball, aquela rebelião tática de analisar algoritmos e buscar aquelas ineficiências matemáticas invisíveis, provou ser tão incrivelmente avassaladora que destruiu a velha guarda. Ah, claro, ninguém mais faz do jeito antigo. Exato. Mas ao fazer isso, ela mesma se tornou a nova guarda, a nova norma. Hoje, absolutamente todas as equipes esportivas do planeta e praticamente qualquer empresa gigantesca do mercado, elas têm departamentos inteiros só dedicados a analisar dados minuciosamente. Todo mundo adotou a filosofia rebelde. A rebelião virou a lei.
Pois é. E é isso que levanta a grande reflexão final para quem está acompanhando a gente. Quando absolutamente todos no mercado se tornam ultra eficientes, sabe? Quando todos têm os melhores algoritmos na manga e quando todos estão ativamente pensando fora da caixa usando as mesmíssimas planilhas gigantescas de dados públicos, o que acontece? A caixa fica muito cheia, né? A revolução dos dados se cristalizou no nosso novo tipo nós sempre fizemos assim. Então, a pergunta espilosa que paira no ar é: em um mundo onde a análise matemática perfeita virou só o pré-requisito mínimo esperado para poder competir, onde exatamente a próxima vantagem competitiva invisível está se escondendo agora? Nossa, uma provocação excelente para a gente pensar. Será que a próxima vantagem vai ser justamente algo, sei lá, totalmente humano, caótico e incalculável que os algoritmos de hoje estão ignorando por ser muito feio e imprevisível para as planilhas? Fica essa reflexão super profunda para quem nos escuta tentar decifrar, seja no seu esporte favorito ou até naquela reunião tensa de amanhã cedo no escritório. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigada por acompanharem a gente em mais este mergulho nas fontes e até a próxima análise.